E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Bem-vindos a outro vídeo que acontece por puro impulso e ocasião. Esses dias eu estava mexendo na minha coleção, observando coisas, separando coisas, né? Aliás, estou precisando fazer isso de novo, estou precisando separar um novo lote de materiais para fazer vídeos, né? Eu tenho aí uma certa quantidade que eu tô lendo, eu tenho umas aquisições que eu estou encaminhando, aquisições na verdade com o intuito de serem leitura, né? Eu não faço, não cheguei nesse nível, não sei se um dia vou chegar nesse nível de fazer aquisições pensando apenas em material para vídeo, né? Eu ainda sou o cara que faz a absoluta questão de ler tudo que compro pelo prazer da leitura. Eu tô aí para fazer uma aquisição de um lote que eu tô bem ansioso para pegar. Mas eu tô sempre, né, mexendo na coleção para separar temas, para escolher o que eu vou mostrar, e já tô começando a esgotar o último que eu separei, tô precisando de um novo, mas fuçando em busca dessas revistas, em busca de ideias para vídeo, eu acabei me deparando com essa edição que eu tenho do Jon Sable, né? Jon Sable Freelance. E cara, me deu um estalo, me deu um ataque de nostalgia e eu resolvi fazer um vídeo só para contar a respeito da minha experiência com essa iniciativa que a editora Cedibra, na época, nos trouxe, nos brindou, né? Cabe aqui uma pequena história, né? Como eu sempre conto aqui, sempre fui um leitor, né, ferrenho das histórias em quadrinhos de super-herói, um apaixonado principalmente pela Marvel, depois pela DC, né? Sempre gostei mais da Marvel naquela época, sempre consumi mais Marvel, mas lia tudo que caía nas minhas mãos da DC Comics também. E o meu mote era aquele, era o que eu gostava. Começou a ser introduzido na minha vida um pouco de aventuras de terror, de histórias de terror, eu comecei a gostar. Faroeste, quadrinhos Disney, essas coisas eu lia muito pouco, a maioria das coisas chegava à minha mão por outros meios, não era o meu foco de interesse, eu acabava lendo alguns, outros eu simplesmente não pegava. Só com o tempo eu fui começando a adquirir gosto por esse tipo de material. E essas edições aqui da Cedibra, elas marcam, de certa maneira, um dos primeiros pulos que eu dei fora dessa caixinha Marvel DC, fora dessa ideia. Eu ainda estava muito envolvido, eu ainda permaneci muito tempo envolvido só nesse filão Marvel DC, né, de estilo de leitura, mas eu já começava a me perguntar o que tinha além disso. É claro, eu já tinha entrado em contato, eu sabia, né, quadrinhos Disney, Faroeste, principalmente Bonelli, essas coisas já haviam vindo parar na minha mão, mas eu não considerava muito aquilo e eu começava a me perguntar, eu queria saber, mas o que tem mais, né? Em matérias de histórias nesse estilo herói, super-herói, né? O que tem mais? Tem mais alguma coisa? É só isso que existe? Tem alguma outra abordagem? Eu começava a me questionar isso, mas estamos falando de uma época, né, ali do meio dos anos 80 para frente e durante basicamente todos os anos 90, de uma época em que o acesso à informação era limitadíssimo, né? Sem internet, sem nada, toda a informação que chegava até você acabava chegando, na imensa maioria das vezes, por revistas. Você tinha que ir na banca e comprar algumas das publicações que falavam a respeito de quadrinhos, que não eram muitas, ou as próprias edições que você comprava de quadrinhos traziam propaganda ou alguma matéria sobre outras edições que iam chegar. Um pouquinho de conversa boca a boca com as pessoas que você conhecia que tinham interesse em quadrinhos, e era isso, essa era a sua fonte de informação. E eu não sabia, eu não sonhava que existiam esses personagens aqui, por exemplo.
Até que um dia, eu nunca me esqueço, teve uma feira do livro na cidade onde eu morava e a escola nos levava à feira do livro. A escola nos levava lá pra gente participar da feira com a ideia de incentivar a leitura, né? Eu lembro que eu pedi um dinheiro para minha mãe, para eu ir à feira, para supostamente eu comprar um livro. E a minha mãe deu, né? Não sem um certo esforço, né? Era uma época mais complicada, era uma época em que não ficava se gastando dinheiro com esse tipo de coisa que era considerada tão supérflua, né? Quadrinhos, livros, mas eu não tenho do que reclamar sobre isso. Meus pais, na medida do possível, na medida do que as posses deles lhe permitiam, sempre incentivaram a leitura em mim. Sempre. Sempre que puderam, eles compravam quadrinhos, eles compravam livros, eles traziam livros se sabiam que alguém tinha para dar, eles me alimentaram dentro disso, né? Dentro do que podiam fazer. Então a minha mãe aquela vez me deu um dinheirinho e eu fui a tal feira. Comecei a rodar pela feira e tal. Lá no fundo eu tinha esperança de que eu não queria comprar livro, eu queria comprar quadrinho. E eu tinha lá uma vaga ideia de que eu pudesse encontrar alguma coisa assim. Mas era muito vago, muito tênue a esperança, né? Porque afinal de contas era uma feira do livro e a ideia que eu tinha é que ia ter livro. Mas eu já ia ficar bem feliz se eu encontrasse um livro bem baratinho. Tinha que ser bem baratinho porque eu tinha, né, pouquinho dinheiro. Aí, eis que eu passo por um dos estandes da feira e com o que eu me deparo? Com essas publicações da Cedibra, cara. Com essas publicações da Cedibra. A Cedibra tinha acabado de começar a lançar esse material no mercado. Estamos falando aqui de... Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. 1983. É um material da First Comic, né? E quando eu vi, velho, acabou a feira pra mim ali, né? É óbvio, porque dane-se livro, eu vou comprar quadrinho. Minha mãe não vai ficar feliz, eu pensei, né? Mas vou comprar. E aí eu lembro que tinha Green Jack, tinha John Sable, esse aqui, e tinha Badger. Pra ser bem sincero com vocês, não foi John Sable que eu comprei naquela oportunidade. Eu comprei Badger, comprei uma edição do Badger. Foi o que eu achei mais interessante. Ele tinha uma capa legal. Eu até tenho uma edição do Badger aí. Qualquer hora dessas eu vou mostrar. E eu achei a capa legal. E talvez por eu ainda estar muito vinculado à ideia do super-herói, super uniformizado e tal. Foi a que me chamou a atenção. Eu comprei. Eu lembro como se fosse hoje que quando eu falei para a moça da banca que eu queria aquela, ela olhou para mim e disse assim: "Ah, você quer esse baratinho?" Não sei, acho que o bagulho tava ali e parece que ela não tinha nem muita intenção de vender, entendeu? Parece que o lance era vender os livros mais caros e ela meio que até achou ruim que eu queria o baratinho. Mas claro, me vendeu e eu levei para casa muito feliz. E a minha mãe me olhou muito estranho e disse para mim: "Tu conseguiu encontrar gibi na Feira do Livro?" Eu não acredito. Eu disse: "Pois é, encontrei." E então foi o meu primeiro contato, né, com um eixo de um filão de personagens que não vinha da Marvel, não vinha da DC, né, não era Bonelli, essas coisas, que tinha ainda essa pegada voltada de muitas maneiras para o filão, né, super-heroístico, para aventuras de super-herói com uniforme nas grandes cidades, façanhas inacreditáveis, mas num universo totalmente diferente. E eu fiquei muito impressionado. Eu não vou mentir para vocês dizendo que me conquistou. Talvez naquela época eu fosse moleque demais para me sentir conquistado. Principalmente porque eu comprei Badger, que tem uma pegada muito louca, né, cara? Mas me impressionou bastante para eu realmente abrir os olhos. Para eu pensar, olha, existe, né, um outro tipo de quadrinho aí no mundo. Aí muitos anos depois, muitos anos mesmos, eu acabei adquirindo num sebo essa edição aqui do John Sable, que até então eu não havia lido nada. Eu acabei comprando, até aqui tá, ó, atrás os lançamentos da época, ó. O Badger, né, Green Jack, tem o American Flag, que eu esqueci de comentar, e o John Sable. Essa aqui então é a John Sable número 1, né, lançada em 83.
e que eu acabei comprando num sebo um tempo depois, porque aquela edição do Badger que eu tinha ficou um tempo comigo e depois eu acabei negociando com os meninos. Na época, muito pouca coisa parava na mão, né, da minha mão, né? Eu o dinheiro para comprar era pouquíssimo, para ficar comprando edições era pouquíssimo, a possibilidade de comprar até no sentido de ter banca, de ter lugar de onde eu viesse era ainda menor. Na minha cidade nem tinha banca de revista, para vocês terem uma ideia, eu tinha que ir até a cidade vizinha para poder comprar. Então uma maneira de se manter lendo era ficar trocando, né? Você não podia se dar muito ao luxo de ficar colecionando. Olha, eu vou colecionar. Era um sacrifício enorme. Ah, só quero ficar com essas, vou colecionar essas, porque você acabava abrindo mão de ter um material para trocar por outras. E às vezes significava um grande tempo, uma grande lacuna sem ler lá da Lovo, porque você estava guardando para montar a coleção. Como a minha paixão sempre foi ler, eu ia trocando. Mas daí eu encontrei o Jon Sable e foi o primeiro material que eu li. Na época, quando eu encontrei, né, o criador, o Mike Grell, já era conhecido, né, eu já conhecia o trabalho dele. E aqui então foi o meu contato com este personagem dele, com esta criação dele. E velho, traz um pequeno editorial aqui que eu achei muito bem bolado. Ó, traz o símbolo de cada personagem, né, a arma do Jon Sable, né, a boina do Green Jack. Eu nunca li Green Jack, eu preciso ler alguma coisa, né, ó, aqui do American Flag, o símbolo, as garras do Badger. E aqui explicando, né, que era a Cedibra trazendo um novo universo pra gente e tal. Infelizmente não foi um universo que vingou, né? Não sei quanto tempo durou, mas não durou bastante, não fez o sucesso esperado, isso é certeza. Competia com a gigante Editora Abril, complicadíssimo, né? E o universo de personagens que a Cedibra, né, se propôs a trazer com Green Jack, American Flag, esses caras, tinha uma pegada mais complexa, mais adulta, talvez um pouco. Hoje em dia, se você lê, você não acha assim tão adulto, mas na época era uma pegada mais adulta, talvez mais difícil de ser assimilado pela molecada como eu, que era um cabecinha de vento com a cabeça cheia de Hulk e Homem-Aranha. Então era um pouco mais complicado. Mas ela vinha nesse formato maior, o formato americano, canoa com grampinhos e tal. E o material era muito bom, cara. Eu não sei dizer se eu teria gostado tanto se lesse na época que eu comprei o Badger. O Badger já foi uma estranheza para mim, entendeu? Então eu não sei se eu teria gostado tanto do Jon Sable naquela época. Eu tenho a impressão de que eu fiz a escolha certa ao preferir o Badger, né? Mas olha, é um material muito bom. O Jon Sable é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, assim, né? Vamos dizer. Porque a identidade secreta dele é um cara que escreve livros infantis, né? E então, como trabalho à parte, vamos dizer assim, como hobby, ele é esse mercenário, esse super espião, super agente secreto, o que você preferir, que combate terroristas, organizações criminosas e afins, né? Ele é mercenário, trabalha pelo melhor preço, né? O texto é muito bom, né? Pelo menos nessas aventuras que eu li, eu só li duas aventuras do Jon Sable, essa daqui, dessa edição e uma outra edição que eu tive, eu não tenho mais, infelizmente. Mas o texto em ambas era muito bom, o Mike Grell estava em grande forma quando ele criou esse personagem. Eram aventuras sem aquele exagero da complexidade para tentar se vender como muito adulta, mas também com uma pegada muito mais realista e muito mais pesada sobre diversos ângulos do que o que então vinha se publicando. Tem que lembrar que isso aqui é anos 80, né? A pegada era mais crua, né? Até mesmo no apelo à sensualidade sem descambar para a vulgaridade. Eram histórias com um fundo bastante interessante. O Jon Sable transitava num mundo que se subdividia entre criminosos comuns e agentes do governo, espiões.
Era bom demais, o clima era gostoso. Não havia aqui superpoderes, essas coisas. Pelo menos nas duas edições que eu li, não havia. Eu não sei dizer o quanto eles eram personagens do mesmo universo, tipo Jon Sable e Badger. Porque o Badger, as aventuras que eu li, por exemplo, já envolvia sobrenatural e ter algum nível de poder, entendeu? Eu não sei até que ponto eles estavam no mesmo universo. Mas as aventuras do Sable eram muito centradas nessa realidade, nessa questão de que não eram inverossímeis. Claro, era um produto do seu meio, entendeu? Então muita coisa aqui é datada. Eu lembro que a outra edição que eu tive do Jon Sable era do começo, para vocês terem uma ideia, era do começo da tecnologia do código de barras, sabe? Hoje em dia é tão comum aí você vai no mercado, passa no caixa, né, leia um código de barra no caixa. Na época era uma grande novidade e o Mike Grell escreveu uma história que envolvia essa tecnologia que na época era novidade até para ele e que nem ele sabia direito como funcionava, porque se soubesse ele não teria escrito a história daquela maneira, porque da maneira como ele escreveu era inverossímil, mas pra gente, que nem a gente conhecia a tecnologia, nem nós tínhamos compreensão ainda do que era o código de barras em si, pareceu totalmente crível. E foi uma maravilhosa história. E as aventuras dessa revista aqui, né, que tem como a sua principal história o Monstro de Ferro, seguem esse mesmo caminho. Né? Ele está enfrentando um plano para assassinar um importante membro governamental. Ele enfrenta outro mercenário que ele inclusive conhece do passado, né, com também um cara muito habilidoso. Ele consegue sobrepujar esse cara. Era um personagem deveras interessante. É um personagem que parece que saltou dos livrinhos pulp, sabe? Saltou daqueles livrinhos tipo Able Team, né, que tem, ou MacBallan. Né? Aqueles livrinhos pulps que você comprava na banca de jornal com personagens que eram veteranos de guerra que entravam para o mundo do mercenarismo. Nem sei se existe essa palavra, mercenarismo, né? Em suma, Jon Sable foi a primeira janela, ou pelo menos uma das primeiras janelas, não o Jon Sable em si, a Cedibra. E as publicações que a Cedibra fez naquela época foram uma primeira janela para eu dar uma espiada num mundo que eu ainda não conhecia. E que um mundo que hoje em dia eu adoro transitar. E eu sou muito grato a Cedibra por ter tido essa iniciativa no passado. E se você gostou, deixa like.